Vamos orar pela palavra? Deus tem algo para nós hoje aqui. Espírito Santo, eu te peço revelação da palavra. Fale conosco, derrama da tua unção, teu poder sobre nós. Tenhamos entendimento, Senhor Deus, e plenitude da tua presença. Amém? Irmãos, eu estou com a tosse. Aí eu fui ao médico, eu não tenho nada. Não tem nada no meu pulmão, não tenho nada, mas a tosse não está parando, já tem um mês já. Os irmãos oram por mim na hora de você ter a sua refeição? Vocês oram mesmo? Irmãos, eu queria fazer um pedido simples para você. Na hora que você for ter a sua refeição, você só vai fazer uma oração simples. Deus, eu abençoo a vida do pastor Márcio, pastora Gisele e toda a sua família. Só isso. Essa oração, irmãos, ela me guarda, ela me fortalece. Ela libera no mundo espiritual coisas que são necessárias na minha vida. Ela me leva a experimentar coisas que eu nunca experimentei. A oração da igreja. Então eu gostaria que você se lembrasse de mim nas suas orações. Amém? E no domingo que vem, a gente está fazendo agora, 9 horas da manhã, uma convocação com os líderes para a gente tomar um café da manhã aqui. Domingo agora, tá ok? Os pastores e os discipuladores, o pessoal do presbitério vai conversar com vocês melhor, em o nome do Senhor Jesus. Bom, antes de pregar, os irmãos sabem que eu recebo muitas perguntas, e eu vou responder uma publicamente aqui hoje. Irmãos, eu não sou envolvido em política, eu não sou político, eu não tenho preferências. Eu sei o seguinte, eu acredito na palavra de Deus, amém? E os irmãos sempre me perguntam muito sobre o Pablo Marçal. E eu vou responder aqui, até porque vocês nem votam no Brasil, né? Vocês estão aqui, vocês estão vivendo uma outra dispensação aqui nos Estados Unidos. Mas eu vou responder publicamente. É importante para você algumas coisas. Pastor, você concorda com ele? Não, tem coisas que eu não concordo com ele mesmo. Ponto final, não concordo. Não concordo às vezes com a maneira com que ele fala, com a abordagem que ele fala. Mas irmãos, eu posso lidar com as diferenças. Eu posso lidar com as diferenças. O que eu não posso apoiar é o esquerdismo no Brasil. Isso eu me posiciono. Por quê? Porque não são os mesmos valores nossos. Algumas pessoas perguntam, mas você tem vínculo com Pablo Marçal? Irmãos, honestamente, certa vez ele pediu para usar o nosso prédio, ele veio aqui e ele até me lembrou que eu fui pastor dele. Agradeceu. E nós temos uma herança em Cristo Jesus. Nós viemos da mesma origem na vida da nossa igreja. Então eu posso falar uma coisa sobre o Pablo. Ele é alguém que tem valores, ele tem princípio. A forma que ele cuida da família, a forma que ele lida, e ele tem o favor de Deus, irmãos. A gente pode questionar muita coisa aqui, mas uma coisa a gente não pode discordar: aquele irmão tem favor de Deus. Por mais que incomode, por mais que isso intrigue você, que mexa com você, ele tem o favor de Deus. Mas como eu disse, nós temos diferenças? Temos. Você tem diferença comigo aqui. Você tem preferências que eu não tenho, você tem maneiras de falar que talvez eu não tenho, mas isso nos afasta? Então uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, é quando o corpo ataca o próprio corpo. Aí eu não estou aqui para falar nada além disso, mas presta atenção, nós deveríamos guardar o corpo, nós deveríamos abençoar o corpo, assim como Pablo também deveria abençoar o corpo. Outrora, em outros momentos, ele falou coisas que ele não deveria sobre o corpo. Mas eu posso te falar uma coisa: corpo não machuca o próprio corpo. Corpo não ofende o próprio corpo. Corpo não acusa o próprio corpo. O corpo, ele se guarda para um bem maior. Então eu estou deixando aqui claro para vocês: há diferenças, mas mesmo aqueles os quais eu não concordo, eu jamais vou atacá-los, porque o meu papel como homem de Deus é orar, é guardar. Você entendeu a diferença? Mesmo que quem está sentado lá naquela posição de governo do Brasil, eu não concorde, mas eu tenho que orar por ele,
tenho que guardar a vida dele, eu tenho que pedir luz sobre a vida dele, eu tenho que abençoá-lo, para que ele tenha uma experiência com Deus, e ele realmente possa governar segundo o princípio do Senhor Jesus. Então, é isso que eu posso te falar. Eu não estou aqui defendendo isso ou aquilo, eu só posso te falar, corpo não ataca o próprio corpo. Tenho as minhas divergências, tenho a minha forma diferente de pensar? Tenho, mas isso não pode tirar a minha paz, a minha alegria, e principalmente, não pode tirar eu como um homem de Deus. Não posso. Aleluia. Então o nosso papel é abençoar, orar e guardar. E que Deus guarde a mente do Pablo, que ele continue realmente. E uma coisa, irmãos, eu vou falar para vocês, eu nunca falei isso. Ele sempre fala que ele teve uma palavra de Deus para entrar na política. Na verdade, eu liguei para ele, e quando ele estava orando, ninguém sabia que ele ia entrar na política. E eu falei para ele, falei, Pablo, não estou falando aqui que você vai ganhar uma eleição, mas eu estou te falando que Deus está te levando para a política. E quando eu falei isso para ele, ele falou, você não acredita o que você acabou de falar. Ninguém sabe, mas Deus começou a colocar em mim um encargo muito grande sobre a política. Só que eu ainda tenho 35 anos e eu só posso ser candidato à presidência aos 36. E aí ele falou, você foi boca profética na minha vida. Então quando ele fala que alguém falou para ele que ele entraria na política, que ele teve uma palavra de Deus, fui eu que falei. Mas eu falei guiado pelo Espírito, irmãos. Eu falei porque eu entendi algo da parte de Deus. Não falei que ele iria ganhar, mas eu percebi que Deus estava levando ele para a política. Não sei o que Deus vai fazer, com qual influência, mas a palavra de Deus que ele fala que ele teve, fui eu que dei na vida dele. Eu acredito que homens de Deus têm que ter discernimento, falar o que tem que ser falado, se posicionar quando tem que se posicionar. Isso aqui não é uma questão de isso ou aquilo. Eu tenho um lado, eu vou te falar, meu lado é Cristo Jesus. Meu reino é edificar a vontade do Senhor Jesus. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Então o reino que eu decidi servir é o de Cristo. Mas eu sou um homem de Deus, e eu tenho discernimento no meu espírito. Ao falar isso para ele, eu simplesmente fui guiado por Deus. Então é a primeira vez que eu estou falando isso, porque eu sempre recebo perguntas. Aí muita gente ainda critica, mas você deve ser pastor dele, você deve receber o dízimo dele. Pelo contrário, eu nunca vi o dinheiro do Pablo, e nem faço nada por interesse. E eu conduzo essa igreja aqui dessa forma. Eu não sei quanto você dizima, eu não sei quanto você oferta, porque isso me dá liberdade de ser pastor, sem ficar olhando o quanto você contribui. Eu decidi pastorear essa igreja com todo o meu coração. Então quando eu falei para ele, eu não estava procurando alguma coisa por detrás. Eu simplesmente fui boca de Deus. Assim como vocês, muitas vezes eu liguei para alguns de vocês para te dar uma palavra. Então se eu tiver uma palavra para alguém, eu sempre vou dar essa palavra. Glória a Jesus. Então tá bom. Glória a Deus. Vamos falar sobre a presença de Deus? Você tem disposição? Ai, Deus da glória, por que é assim, Senhor? Não vou falar diferente agora. Não, é isso, o Espírito falou, a gente muda. Eu ia falar sobre Davi. Ontem à noite aconteceu algo na hora que eu estava ministrando a live. Durante muito tempo, quando fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus, eu sempre acreditei porque Davi fez algo que ninguém fez. A Bíblia fala que ele se importou em fazer uma casa para Deus. E durante muito tempo eu acredito nisso, que o fator de ter sido dito que é um homem segundo o coração de Deus, é porque ele alcançou o coração de Deus, ele fez algo, edificar uma casa para Deus, sem nunca ter ouvido de Deus que Deus estava pedindo uma casa. Ele tocou o coração de Deus. Mas ontem na hora que eu estava ministrando, você sabe o que mais Davi se preocupou na vida dele? Pela presença de Deus. A presença de Deus foi o que mais Davi se preocupou. Ele se preocupa em levar a arca de volta para Jerusalém. A arca cai, vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Ele depois vai lá, pega a arca de novo.
ele se preocupa com a presença. O que ele pede para Deus: Deus, não tira de mim a tua presença. Ele se preocupa com a presença. E, irmãos, é um homem que foi guardado, ele foi honrado, ele foi firmado sobre a rocha, que é o que eu ia pregar tudo aqui hoje. E eu vou pregar domingo que vem então essa mensagem. Mas hoje eu vou fazer então o contrário. O Senhor está colocando isso, eu vou fazer desse jeito. Eu vou falar do problema quando não se tem a presença de Deus. Quando a gente fala de presença, pastor, eu entendi. É fácil, presença de Deus ou não presença de Deus. Não, talvez você não tenha revelação. Eu creio que o Espírito Santo habita em você. Você crê nisso? Mas existe manifestações da presença de Deus. Existe porções dobradas do favor de Deus. Existe porções dobradas da glória de Deus. Por que que em alguns você percebe a glória mais palpável, a presença, o favor? É porque alguns realmente manifestam isso, outros não. E aí eu quero te falar algo que está aqui em Gênesis capítulo 3. Quantos estão trazendo a sua Bíblia aqui de papel? Levanta ela aqui. Quantos entenderam? Levanta bem alto. Eu estou desafiando a igreja a trazer o papel aqui, irmãos, hein? Olha só o que a palavra de Deus diz. Versículo 6, capítulo 3, versículo 6. A palavra de Deus diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu ao seu marido, e comeu. Mulheres, vocês não sabem a influência que você tem na vida do seu marido. Eu sou muito influenciado por pessoas de Deus, mas a pessoa mais próxima de mim é minha esposa. Certa vez eu falei para ela, cuidado com o que você fala, porque o que você fala para mim tem peso, e muito peso. Porque a Bíblia diz que a mulher comeu do fruto, e ela, influenciada pelo inimigo, ela trouxe para diante do marido. Muito cuidado, irmãs. Você tem um peso e uma influência tremenda na vida do seu marido. Sabe por quê? Não é só negativa não, é positiva também. Amor, avalia bem. Ora primeiro, amor. Cuidado, amor. Amor, vamos fazer algo junto aqui. Vamos orar, vamos avaliar primeiro essa situação. Preveni-lo, guardá-lo. Mostrar às vezes o que ele não está vendo. Amor, não estou gostando de você conversando muito com essa mulher. Você está com muita liberdade, amor. Cuidado. Você tem que ser boca de Deus na vida do seu marido, minha irmã. Glória a Jesus. E a palavra de Deus continua dizendo: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença. Eles se esconderam da presença. O pecado te leva para distante. O pecado te leva para distante da presença de Deus. O pecado te afasta de Deus. Deus é imutável, mas quando nós cedemos ao pecado, nós perdemos esse nível de intimidade. Nós não perdemos os dons, mas o relacionamento, a intimidade, nós nos afastamos. Então quer dizer que a presença me aproxima, mas o pecado me afasta. E olha o que acontece quando você se afasta da presença de Deus. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Quando você se afasta da presença de Deus, você passa a ter medo daquilo que você não deveria ter medo. Você começa a ficar com medo.
O medo vem, será que eu estou no lugar certo? E o medo vai tomando conta da sua vida. Será que eu vou alcançar isso? Será que eu vou estar vivo para aquilo? E o medo vai tomando conta da sua vida, porque quanto mais distante da presença, quanto menos intimidade você tem com a presença do Espírito de Deus, o medo vai tomando o seu lugar. Mas Deus não nos deu o espírito de medo e de covardia. Você é valente em Cristo Jesus. Mas você pode ver, quanto mais na presença, você é ousado, você fala com ousadia, você se posiciona com ousadia, você tem fé, você crê. Mas quando você está no pecado, você começa a ter medo. Vem um ambiente de acusação. A Bíblia fala, vendo que estava nu. O que é aquilo? É a condenação. É a condenação do diabo. Quando você está longe da presença de Deus, você sabe qual que é a sua tendência? Olhar para dentro de si. Estava nu, percebi, e porque eu estava nu, me afastei da tua presença. Sempre assim, o pecado te leva a uma introspecção. Tem uma frase que eu detesto. Detesto é pesado, viu? Mas volte para si e procure o melhor de você. Ou procure o melhor de si mesmo. Essa frase não procede de Deus. O que nós devemos procurar não é o melhor de mim mesmo, é o melhor do que Cristo designou sobre a minha vida. Essa é a frase correta. Eu preciso procurar, eu preciso olhar, é para o que Deus me desenhou para que eu fosse. Procurar o melhor de mim mesmo? O que você acha que eu tenho de bom desse tanto? O que você acha que eu vou encontrar de bom? Mas quando você está longe da presença, como é que você fica? Você fica introspectivo. Estava nu, percebi que estava nu, então eu me afastei. Você fica introspectivo, longe da presença de Deus, tentando resolver as suas coisas sozinhos. Não, porque eu vou fazer, porque agora eu vou falar. Repete comigo, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Nesses dias achei interessante, a pessoa falou, todos os dias eu tenho que acordar e ficar numa posição de general. Ah não, ajuda. Ajuda eu. Eu tenho que saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a introspecção é achar que você vai mudar a si mesmo. Todas as vezes, longe da presença, o que você tenta? Eu preciso melhorar. Eu preciso encontrar o melhor de mim mesmo. Eu preciso fazer uma autoavaliação para ver se eu melhoro. É isso que acontece longe da presença. Mas quando eu estou na presença, eu sou filho amado, eu sou bendito, o Senhor é comigo, eu sou mais que vencedor. Mas quando eu me afasto, é uma introspecção, achando que eu mudo a mim mesmo, a melhor versão de mim mesmo. Não, irmãos, eu quero estar perto do Senhor e falar, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Sempre distante da presença, as pessoas elas começam a olhar para si, para dentro de si. Nós precisamos olhar para Cristo. Transformação vem ao contemplar Cristo. Aleluia. Posso ouvir um amém? Olha aí. Palavra de Deus. Põe óculos, tira óculos, é uma bagunça, né? Oh Jesus. Palavra de Deus diz, então que chamou, e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Presta atenção. Primeiro ele olha para si, numa introspecção. Segunda coisa, quando você está longe da presença, você tem medo. E a outra coisa que a Bíblia fala, me escondi. Sempre no meio do pecado, as pessoas têm uma tendência, sabe de quê? Se esconder. Não quero relacionamento com ninguém, não quero falar com ninguém, não preciso da igreja. Sabe o que é isso? Está no pecado. O povo começa a falar demais. Não precisa da igreja não, precisa desse negócio não, ir na célula é bobagem. Irmãos, pessoas que começam a fugir de você, você pode ter certeza, fez uma baguncinha, aprontou alguma lambança.
não me atende, não liga, não responde as minhas mensagens. E o duro que começa a falar mal. Pessoa que começa a falar mal demais da igreja, atacar os irmãos, pode saber estar com o pezinho na lama. Sabe por quê? Porque quem foge da presença está se escondendo. E está se escondendo por um motivo: por causa do pecado. Por que que Adão se escondeu? Por causa do pecado. O que que aconteceu aqui? Pecou e ele fez o quê? Se escondeu. Quero ficar longe da presença. Quero ficar longe da presença. Oh Deus. Você sabe o que mais precisamos na nossa vida? Vou te dar uma oportunidade. Você sabe o que você mais precisa na sua vida? Você sabe o que você precisa na sua casa? Você sabe o que você precisa no seu trabalho? Você sabe o que você precisa no seu casamento? Você sabe o que você precisa na vida da igreja? Só isso. Presença. Irmãos, eu te garanto uma coisa: se tem presença, você tem tudo. Eu costumo falar, tem palavras que são boas de pregar. Quando você fala, né, o passo 1, passo 2, passo 3, o pessoal gosta. Mas quando eu falo que tudo se resume numa escolha, e você prega uma palavra cristocêntrica, que é o Senhor que vai mudar a sua história, que é o seu envolvimento com Deus, que é você desfrutar da presença. Ô irmão, você tem que ver a cara que vocês ficam para mim. A hora que eu falo assim, glória de Deus, e a glória de Deus vem, você fica assim. Vem glória. Está quase acabando o culto, vai demorar a glória? Você sabe o que você precisa na sua saúde? Presença. As pessoas precisam da presença. Não tem nada mais. Eu acho que se a gente pregasse isso todo domingo, a vida nossa seria diferente. Nós precisamos da presença. O pecado te afasta. O pecado gera medo. E o pecado te leva a esconder. Tudo por conta de não desejar mais a presença. Mas tem uma coisa aqui que é o que eu quero gastar tempo falando. Olha o que a Bíblia diz. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? E comeste da árvore de que ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa. Essa é a minha pregação de hoje. A esposa é culpada de tudo? Não. Você sabe como é que ele está escrito ali? Então disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. Sabe quem que ele colocou a culpa? Não foi na mulher, foi em Deus. Vou te contar algo aqui. Todos que fogem da presença de Deus acham um culpado pelas insatisfações daquilo que você não alcançou na sua vida. Todas as pessoas que cometem pecado, elas começam a querer encontrar um culpado das frustrações da sua vida. Elas não assumem os seus problemas. E uma frase que eu gosto de falar para os meus filhos: homem resolve seus problemas. Para de querer colocar a culpa nos outros. Para de achar coisas dos outros. Foi você que fez a escolha. Foi você que caminhou nisso. E as pessoas hoje, elas querem colocar a culpa em alguém. Alguém não abriu a porta, alguém não me favoreceu, alguém não me facilitou, alguém não me abençoou, alguém não me disse, alguém não esteve do meu lado, alguém não me cumprimentou, alguém me abandonou. E a sua vida é feita de outros culpados e você nunca decide reconhecer em Deus que você precisa da presença de Deus para mudar. As pessoas que geralmente fogem da presença fazem como Adão: a mulher que tu me deste. Aí você está numa crise financeira,
E aí o problema é isso. Esses dias, vou te contar. Como é que eu vou falar? Eu estava dando aula. E aí uma irmã falou assim: pastor, minha amiga está frustrada com a igreja. Ela está, como é que foi a palavra que ela falou? Machucada com a igreja. Irmãos, às vezes o pessoal fala o que eu imagino, sabe qual que é a cena? De alguma forma eu consegui imaginar a igreja e uma pessoa na frente e alguém com um chicote batendo nas costas da pessoa. Está. Eu fico imaginando essa cena, eu fico coitado, né? Sofrendo, a igreja batendo. E aí eu falei, mesmo, o que aconteceu? E o duro que tem um povo que eu acho que eu não sei, eu acho que não lê a Bíblia. E ainda fala assim: eu quero pedir perdão se a igreja um dia te machucou. Ai, ai, ai. Eu queria pedir perdão que eu queria fazer com esse cara que escreve isso. Eu li. Se você foi ferido pela igreja, eu quero te pedir perdão. Estou ferido com a igreja. Oh, meu pai, vamos voltar para a pregação. Aí eu estava lá e a irmã falou: pastor, a irmã está ferida com a igreja. Falei: o que aconteceu? Ela entrou em dívida por causa do dízimo. Aí, não. Como assim, irmã? Eu fiquei pensando que dízimo que essa mulher está dando, né? Aí eu falei assim: não, porque ela está endividada e agora ela ficou endividada por causa do dízimo. E ela falou que está ferida com a igreja, porque o pastor pediu dízimo. Eu falei: minha irmã, nossa, irmãos, me deu uma indignação na sala de aula. Eu falei: ô Pai da glória, primeiro me controla para eu não ficar verde aqui. Hulk, sabe o Hulk? E aí eu falei: minha irmã, e você acreditou? Acreditei. Eu falei: não, minha irmã, você é uma pessoa mentirosa falar um negócio desse. Essa pessoa, ela deve ter feito dívida aí fora. E aí depois quis colocar que a culpa foi da igreja, de uma forma que a igreja agora tem a obrigação de pagar toda a dívida dela. Isso é uma mentira. Você acha mesmo que 10% levou essa pessoa a endividar? Foi não. O que ela fez com os outros 90%? Certamente, mas a gente tem que achar um culpado das nossas irresponsabilidades. Está endividado foi porque você foi irresponsável. Fez o que não deveria, comprou o que não deveria, assumiu o compromisso que não deveria e agora quer achar um culpado pela sua falta de administração. Pastor, mas eu posso ficar endividado por alguma coisa? Pode, às vezes você pode ter investido aí por conta da sua saúde, você não teve controle. Mas aqui, irmãos, muitos entram em dívida porque não sabem controlar suas dívidas. Mas alguém tem que ser culpado. Alguém é culpado da minha dívida. Ou às vezes, sei lá, você deixou de renovar o seu status imigratório aqui. Ah, mas é porque eu estava trabalhando e não tive tempo. Não, porque você não priorizou. Você não priorizou. E aí você quer colocar a culpa em alguém. Sempre alguém é culpado. Sempre alguém, não, é porque ela, olha, não, eu separei porque a minha esposa era isso. Não, você tinha que ter percebido a sua casa antes. Para de querer colocar culpado nos outros, daquilo que é responsabilidade sua. A mulher que tu me deste, peraí, mas a mulher agora é culpada? Deus é culpado agora do que aconteceu na sua vida? Meus irmãos, pessoas que não estão na presença, sempre acha culpado daquilo que você não tem. O pastor é culpado, o pai é culpado, a mãe é culpada, o tio é culpado, todo mundo é culpado. Só você que é o perfeito.
Começa com o coração quebrantado. Volta para a presença, Senhor, eu errei contra Ti. Seja humilde no seu coração. Irmãos, Deus limita o soberbo, o orgulhoso, mas Deus dá graça aos humildes de coração. Vai para a presença do Senhor. Seja humilde. Seja humilde o suficiente de parar de querer colocar culpado nas coisas que você não tem. Para. Hoje a palavra que eu tenho para você é: para de colocar culpados naquilo que você escolheu. Foi você que escolheu, foi você que decidiu. Hoje é dia de homens aqui assumirem suas responsabilidades, procurar a melhor versão de si mesmo. Queima, Jesus, alguém fala. Quantos aqui, sejam honestos, já colocaram culpa em alguém de coisa que você que errou? Levanta a mão. Eu vou levantar as duas. Vou levantar as duas. Quantas vezes eu quis colocar a culpa na Gisele de algo que eu fiz? Quantas vezes eu quis colocar nos meus filhos algo que eu deveria ter escolhido? Eu deveria ter feito? Quantas vezes eu quis colocar nos meus pastores? Quantas vezes eu quis colocar na vida da igreja? Mas eu estou sendo humilde aqui, perante os irmãos, porque Deus concede graça aos humildes de coração. Estou aqui sendo humilde diante de vocês, e eu estou aqui para falar: vocês estão diante de um homem que não coloca culpa mais diante de ninguém. Eu assumo as responsabilidades, eu sou o primeiro. Hoje eu estava ali na reunião, falei: eu sou o primeiro. Se eu não fizer, eu não tenho autoridade para falar. Eu sou o primeiro. Eu gostaria que hoje a minha pregação fosse: se você tem vivido debaixo de medo, se você tem vivido uma introspecção, se você tem se escondido, e se você tem colocado culpa nos outros de coisas que você deveria ter feito, é porque está faltando experimentar da presença de Deus. E a presença de Deus, então, ela é cultivada. Eu posso vir aqui e pregar uma palavra, mas ela é cultivada lá na sua casa. Ela é cultivada dia após dia. Então agora, hoje, a gente vai orar aqui só pela presença dentro de você. Você vai orar: Deus, eu preciso tanto da sua presença. Se o Senhor não fizer, não tem quem faça. Se o Senhor não falar, não tem quem fale. A presença é uma escolha sua. Você quer sair daqui, vou brincar demais com isso, com a melhor versão de si mesmo? Vai lá para Jesus. Oh Jesus, estou aqui. Eu sou esse Adão mesmo. Reconhece que você é o Adão. Deus, eu sou esse Adão. Sou eu. O pastor Márcio tinha que ter riscado ali, ter colocado meu nome. Eu estou com medo. Eu me escondi. Fugi da sua presença. E eu estou colocando culpado nas minhas frustrações. Não, irmão, chega. Chega. Quantas vezes eu pensava: é porque eu não tenho pai. Quantas vezes eu pensei isso? É porque eu não tenho pai. Aí depois eu vim para a vida da igreja: é porque eu não tenho pai. Acontecia algum problema: é porque eu não tenho um pai para me dar apoio. Eu não tenho as costas quentes. Eu não tenho alguém que me impulsiona. Eu não tenho alguém que é presente. Eu não tenho alguém que facilita as coisas na obra de Deus. Eu não tenho alguém que me dá o respaldo publicamente. Isso é conversa de gente que está longe da presença. Presença de Deus. Eu não tenho medo, porque o amor lança fora todo medo. Eu não preciso mais fugir, porque eu sei que eu sou amado e bendito do Pai.
E eu não preciso colocar a culpa em ninguém. Você sabe por quê? Porque o próprio Cristo levou sobre si toda a condenação. Então ninguém mais tem culpa. O preço foi pago na cruz do Calvário. Eu preciso agora entender quem eu sou em Cristo Jesus. E não abro mão disso mais. Senhor, eu preciso da sua presença. Oh, irmãos, como eu disse, né, tem palavra que dá ibope. Essa palavra não dá ibope. Eu espero que transforme. Vamos cantar uma música aqui? Nossa, tem uma música aqui que eu lembrei. Mano, eu não sei se você vai conseguir. Em tua presença eu quero estar firmado na rocha. Em tua presença. Não, você se vira, negócio não é nada não. Vai cantar, todo mundo sabe isso aqui. Põe culpa em ninguém não. Quer que eu cante aqui? Quantos querem que eu cante aqui? Fí menor para mim. A gente vai orar pela... E é o seguinte, irmão, eu não sei o que vai virar aqui agora. Pega a sua ceia. Eu não sei o que vai virar. Presta atenção. Você não vai abrir agora não, calma, só fica de pé. Conseguiu lembrar qual que é essa? Ali, acabei de cantar ali. Tua presença é onde quero estar. Não. Pode ser, é o que vocês derem conta. Olha para mim então, irmãos. Os irmãos, eles são mais novos do que eu, não estão lembrando de tudo. Presta atenção. A gente vai orar pela presença do Senhor, amém? Você vai levantar as suas ofertas e você vai tomar a sua ceia individualmente hoje. Eu não vou fazer nenhum apelo. Eu decidi nesses dias, na verdade, sempre enfatizar uma coisa que eu tenho visto, uma resposta pouca dos homens da nossa igreja. As mulheres têm respondido mais do que os homens da nossa igreja em termos financeiros. E é algo que eu gostaria que mudasse. Os homens têm que ser os primeiros nessa igreja. Amém? Então eu tenho procurado ver pelo menos os nomes, se são os nomes de homens que têm dizimado. E ainda assim eu tenho visto muitas mulheres mais do que os homens. Não estou falando de quantia, estou falando de atitude. Então, coloca para mim ali a maneira que a gente oferta aqui na nossa igreja. Lá atrás alguém vai passar o cartão? Tem alguém que vai passar o cartão? Olha lá, está ali. O braseiro está ali com o cartão ali. Quem for passar o cartão. E eu gostaria de um ambiente de generosidade. Você está com a sua ceia? Mas a gente vai antes cantar uma ministração aqui. Vamos ministrar diante do Senhor. Pessoal, vocês sabem qual que a gente vai cantar? Qual que a gente vai cantar? Essa aí? Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está. Apague as luzes. Antes da gente começar a ministrar, eu gostaria de orar para que você fosse batizado no Espírito Santo. Eu quero ver você orando em línguas alto. Orando em línguas, sendo cheios do Espírito Santo de Deus agora. Senhor Jesus, a Tua presença lança fora todo medo. A Tua presença gera intimidade. E a Tua presença não nos deixa colocar culpados. Senhor Deus, eu oro aqui agora para que os meus irmãos sejam cheios do Espírito. Cheios do Espírito, onde quer que você esteja. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Enche agora, transborde. Ore em línguas se você ora em línguas. Se você profetiza, profetiza. Mas eu gostaria que você fosse cheio do Espírito Santo de Deus agora.
cheio da presença do Senhor. Se você quer ser cheio mais do Espírito, vem aqui à frente, eu vou orar com você aqui à frente. Se você quer transbordar no Espírito hoje, eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero orar para que o Espírito de Deus toque no seu coração hoje. Seja cheio do Espírito Santo. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, transbordante no Espírito. O Espírito de Deus te renova hoje. Nós precisamos dessa presença do Senhor Jesus, ó Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar, e quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui. E a liberdade que eu tenho é porque eu sei que eu fluo nos 5 ministérios que a Bíblia diz. Eu acredito que realmente o que eu fluo é como pastor. Eu acredito que eu sou um pastor. Mas a Bíblia fala também que nesses 5 ministérios tem um profeta. Mas a gente pode também fluir em algumas unções para alguns momentos. Eu tenho uma palavra de Deus. Se é para você, você receba. A sua vida não vai mudar colocando culpado naquilo que você não alcançou. Isso, na verdade, só evidencia a distância da presença de Deus. E a palavra que eu tenho para você é que a partir de hoje você tem uma escolha agora de voltar para a árvore da vida ou continuar na árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que coloca culpado. A árvore da vida é aquela que eu me volto para o Espírito. O Senhor está colocando no meu coração que pessoas estão perdendo tempo na sua vida porque estão colocando culpados de coisas que você precisa tomar uma decisão. Eu não sei quem é, quantos são, como que é. Eu só posso te falar que a impressão que eu tenho é como se o Espírito de Deus, de uma forma muito íntima no seu coração, Ele está falando que é para você. E que enquanto você caminhar assim, e a palavra que nós damos para isso é justiça própria, demandando, fazendo requerimentos, e você não percebe que no final das contas, o que você espera dos homens, na verdade, você está condenando a Deus, porque que Ele não fez. E ao condenar os homens, você está atribuindo que os homens são mais poderosos do que Deus para agir na sua vida. O Espírito de Deus hoje está te constrangendo aí dentro. Aí dentro. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas o Espírito Santo de Deus está te falando. Você está condenando, no final das contas, é a Cristo. Você está depositando às pessoas uma demanda, as quais, na verdade, você está achando que Deus não pode fazer. Deus pode fazer, com ou sem pessoas ao seu redor. Se Ele quiser, Ele abre a porta e Ele define isso. Pare de colocar culpa na igreja, porque eu vou te falar, a igreja é a noiva, e o noivo não aceita que fala mal da noiva. O noivo é um noivo presente e ele vai voltar para pegar a sua noiva. Nenhum noivo aceita que fale mal da sua noiva. Então, na demanda sua com a noiva, que é a igreja, você está tocando em coisa santa. Você está tocando em coisa santa. Você está tocando em coisas que você não deveria. Você não brinque com as coisas de Deus. Nós estamos na dispensação da graça, mas não brinque com o noivo. O noivo, ele guarda a sua igreja. O noivo morreu pela sua igreja. Essa igreja, ela é preciosa. Ela é o corpo. Cuidado ao se levantar contra a igreja. Você no final está condenando o noivo. Cuidado, não brinque com o noivo. Não brinque com o noivo. Essa palavra você sabe que é para você. E se ela está no seu coração, se o Espírito de Deus está te lembrando de algo, se o Senhor está trazendo à tona, você que tem colocado muitas vezes culpa da mulher que Deus te deu,
Você tem colocado culpa do chefe que Deus te deu. Você tem colocado culpa no pastor que Deus te deu. Você tem colocado culpa na esposa que Deus te deu. Você tem colocado culpa nos filhos que Deus te deu. Você está colocando culpa no país que Deus te deu. Olha, meu irmão, você está colocando culpa nos seus pais que Deus te deu. Cuidado! Estou te falando. Você não vai experimentar da grandeza de Deus colocando Deus culpado das coisas. Abre seus olhos. Deus não abençoa aquilo que você condena. Por quê? Porque Deus não tem parte com aquilo que você está amaldiçoando. Deus não tem parte com dois tipos de fonte. Ou é quente ou é frio. Ou é doce ou é amargo. Deus não tem compromisso com aquilo que você amaldiçoa. Se você amaldiçoa esse país, você nunca vai prosperar nesse país. É melhor você ir embora. Se você amaldiçoa o Brasil, você nunca terá aquele lugar que emana leite e mel. Cuidado, se você vai trabalhar amaldiçoando o seu trabalho, estou indo para aquele Egito, estou indo para aquela... Você nunca vai prosperar naquele lugar. Por quê? Porque Deus não pode abençoar aquilo que você amaldiçoa. Deus não é incoerente. Então hoje é uma exortação para você. E você sabe se é para você ou não. Pare de colocar culpados naquilo que você precisa diante de Deus assumir sua responsabilidade. Deus não tem compromisso com aquilo que você amaldiçoa. Eu nunca vi, irmãos, um justo mendigar, mas também nunca vi alguém que amaldiçoa algo prosperar naquilo. Cuidado, muito cuidado. Longe da presença, você é tentado a fazer coisas ruins. Nós estamos terminados. Declaro que você é abençoado. E essa palavra, você tem que sair daqui assim: alguma coisa aconteceu.